pessoal, como é bom estar aqui com vocês novamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Nesses tempos que estamos vivendo, tem muita gente dizendo que o mundo não vai ser mais como antes. Essa pandemia está mudando muitas coisas, a nossa forma de viver. A gente está vivendo, na verdade, dizem, um período de transição, porque um mundo novo vai surgir depois dessa pandemia em função da revolução tecnológica que ela está trazendo para os lares, para as famílias, A gente viu uma mudança grande quando houve a Revolução Industrial, que trouxe mudanças drásticas, para as famílias, para a educação, para a relação do trabalho, para a produção econômica, enfim, foi um boom naquela época, foi um grande impacto que causou na sociedade. É verdade que muita coisa tem mudado rapidamente. Eu me lembro, por exemplo, de um tempo que a gente tinha que ou ler o jornal ou esperar o horário do jornal na TV para você ter as notícias. Hoje é tudo diferente. Hoje a notícia já chega primeiro para a gente no celular, em tempo real. Depois é que a gente vê o jornal e vai ver as grandes matérias daqueles assuntos, daquelas notícias que nós já recebemos. É a explosão do Líbano, é a prisão de um político importante. São coisas que vão acontecendo e logo a gente sabe. Os vídeos circulam na internet primeiro, depois é que eles vão parar nos grandes jornais. Nessa semana, a gente viu um fato que foi muito divulgado, que foi a prisão de um rapaz que foi injustamente maltratado por seguranças de um shopping apenas porque ele era negro, porque ele era pobre, porque ele não estava vestido tão como adequadamente, talvez, para uma classe social alta. Esse rapaz entrou na loja com um relógio que ele comprou para o seu pai. E ele apenas queria trocar o relógio, ele levou a nota fiscal. Mas o que aconteceu? Os seguranças do shopping levaram ele para as escadas e começaram a bater nele. E o final seria muito triste dessa história se não tivesse alguém filmando e impedindo que aquele jovem continuasse a ser maltratado. E outros casos têm aparecido nesse tempo de pandemia, Uma situação que circulou bastante na internet, que também foi gravado, foi o desembargador que usou do seu título, que usou da sua posição social para humilhar o guarda que estava fazendo o seu serviço, que estava exigindo que todas as pessoas cumprissem a lei e usassem a máscara. E aquele senhor não quis usar a máscara e não aceitou receber a multa e humilhou aquele servidor público, Então, eu fico me perguntando, que bicho estranho é esse tal de ser humano, Como pode a gente passar por tanto sofrimento, mais de 100 mil mortes no Brasil, e a gente ainda não tem uma sensibilidade em relação ao outro, de respeito ao próximo, de entender que ele é uma pessoa assim como eu. Se eu gosto de ser bem tratado, eu tenho que tratar bem o outro. Até quando a gente vai viver nessa sociedade sem respeitar o mínimo possível os valores, sem respeitar o outro, sem respeitar a vida humana, Então, eu fico me perguntando que o ser humano, ele é tanto capaz dos grandes avanços científicos, como promover ações de solidariedade, ele pode fazer a missão humanitária, ajudar em catástrofes, mas ele não consegue mudar a si mesmo.
No século XIX, havia uma forte crença no homem como um ser racional e que o progresso traria avanços para a humanidade. O sonho era que não haveria mais barbárie, pois seríamos agora todos civilizados. Mas logo no início do século XX, o sonho acabou com a Primeira Guerra Mundial. Max Weber chamou isso de desencantamento. O mundo tinha perdido sua beleza. A ênfase na tecnologia tomou o lugar dos grandes valores, incluindo a vida humana. A verdadeira revolução precisa acontecer de dentro para fora. A verdadeira revolução precisa acontecer na mente e no coração do homem. As circunstâncias mudam. Ora nós estamos em grandes crises, ora nós estamos em tempos de tranquilidade e prosperidade. O mais importante é não oscilar, é não ir de acordo com a onda do mar, é se manter firme, não ser levado pelas circunstâncias. E só tem um jeito de conseguir isso. Sabe qual é? Obedecer o primeiro mandamento que a Bíblia diz lá em Êxodo. Quem é que lembra disso? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Jesus repete esse mandamento lá em Mateus 12:30. Jesus é o Filho de Deus e ele veio para confirmar este mandamento. Deus precisa ser o centro da nossa vida, da sua e da minha vida. Não os meus desejos, não, o meu filho não pode ser o centro da minha vida, o marido não pode ser o centro da minha vida, ou a esposa não pode ser o centro da sua vida, nem o trabalho, nem as amizades. Deus é que tem que ser o centro da vida. Muitas pessoas se dizem decepcionadas com Deus, quando na verdade elas estão decepcionadas com um conceito de Deus, com uma religião, com as instituições, com os líderes religiosos que fazem discurso sobre Deus. No tempo de Jesus acontecia a mesma coisa. Também o povo estava decepcionado com a religião e talvez até decepcionado com o Deus dessa religião. E mesmo assim Jesus disse a mesma coisa. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Aquele que é eterno, é imortal, é invisível, mas real, como nos lembra um cântico. Deus se revela a nós, Ele age em nossa vida, até mesmo quando a nossa fé é bem pequena. Se você disser para Deus, eu quero amá-lo, eu quero crer, Ele atua na sua vida, Ele vai até você e Ele vai fazer crescer a sua fé. O apóstolo Pedro escreveu uma carta para os cristãos de várias igrejas espalhadas pelo território do Império Romano. A igreja sofria com a perseguição dos cristãos e Pedro escreveu uma carta, aliás duas, para encorajar esses irmãos a continuarem firmes na fé. Quero destacar alguns versículos da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Dá uma pausa agora no vídeo, pega a tua Bíblia, pega um lápis, ache esse texto de 1 Pedro e marque lá, vá marcando. Ele diz assim: portanto, alegre-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica.
Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Impressionante esse texto, né? Pedro pode parecer estar respondendo uma pergunta dos cristãos da época e nossa também. Muita gente se pergunta, por que estamos passando por tudo isso? Ele diz que estamos passando por um teste, na verdade. A nossa fé em Deus está sendo provada. Deus testa o crente para saber se a sua fé é autêntica. Ele fez isso com Abraão, com Jó e com muitos outros. Pedro compara o teste da fé com o processo em que o ouro é purificado. Ao longo dos séculos, o ouro é considerado um metal precioso e estável. O ouro serve até como referência monetária para as nações até hoje. Para o ouro ficar puro, livre das impurezas, ele precisa passar pelo fogo, até ficar puro ouro de 24 quilates. Mesmo assim, Pedro sabia que as moedas de ouro, com o tempo, se desgastam, mas a fé não se desgasta, porque a fé ela é preciosa e mais preciosa do que o ouro, porque a fé vem de Deus, a fé vem do céu, a fé é um presente de Deus para nós. E à medida que nós somos provados, nós amadurecemos, nós crescemos, nós confirmamos nossa confiança em Deus. O cristão mostra sua verdadeira fé quando ele confia plenamente em Deus. Ele sabe que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, como diz Paulo em Filipenses 4,19. O apóstolo Pedro, como líder da Igreja de Cristo, não podia deixar que aqueles irmãos voltassem à vida de antes, voltassem para o paganismo. Ele precisava encorajar, considerar aqueles que estavam sofrendo, mas também precisava lembrar a todos do compromisso de que eles são filhos de Deus. Então ele diz assim, nos versículos 14 e 15, sejam filhos obedientes, não voltem ao antigo modo de viver quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Há um tempo atrás, eu conheci um jovem que era muito envolvido na igreja, participava de tudo, era até líder, né? Ele realmente era um jovem admirável. E ele se casou e amava a sua esposa. Mas um dia esse rapaz ficou arrasado, deprimido, porque a esposa o traiu e saiu de casa. Dava dó de ver como aquele rapaz ficou. E no meio daquela turbulência, ele se afastou da igreja, começou a fazer coisas erradas, deixou a convivência com os amigos da igreja e, enfim, ele ficou desestruturado. Parece que o seu eixo foi perdido. Será que a fé dele estava em Deus? Será que a vida dele realmente estava centrada em Deus ou na esposa? Sua fé estava sendo provada. Depois de vários meses, ele voltou para Deus. Foi muito aconselhado por pastores e voltou, se arrependeu do seu afastamento e amadureceu com essa experiência. Aprendeu que o centro da sua vida tem que ser Deus. Nada tem mais valor, nenhuma pessoa tem mais valor do que Deus na vida da gente. No final do capítulo 1,
Pedro cita Isaías. Lá nos versículos 25 e 26, ele diz assim: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. A beleza da flor é efêmera, passa, principalmente no nosso clima aqui tropical. Assim como é efêmero o sucesso, a fama, o status que as pessoas conquistam com seu estudo, com seus talentos, com a sua riqueza. Eu fico observando que as pessoas no Instagram, no Face, no canal no YouTube, está todo mundo agora ainda mais nas redes sociais, né? E, de repente, quem faz muito sucesso num dia, ganhou muitos likes, tem um nível altíssimo de visualização, no outro já não é mais a mesma coisa, porque já surgiu alguém mais interessante. Então, não vale a pena. Nós somos a grama verdinha, que no dia seguinte já está seca. Somos essa florzinha colorida que em pouco tempo murcha. É importante a gente ter consciência da nossa fragilidade, porque temos que ter a humildade de nos apegar a Deus. Ele é que é grande, Ele é que é eterno, Ele é que permanece, que dura para sempre. Esse Deus que se revela, esse Deus que fala com a gente, esse Deus que enviou seu Filho para mostrar a gente como viver em todas essas situações. A palavra do Senhor nos fortalece e nos faz ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Não esqueçamos disso. Dizem que na Terra a gente é só passageiro, né? Nessa vida somos todos passageiros. Você já ouviu falar nisso? Eu já. O apóstolo Pedro, no versículo 17, ele fala a mesma coisa, mas com uma outra linguagem. Ele diz que nós somos peregrinos. Quer dizer, eu me lembro mais ou menos como se fosse mochileiro, né? A gente põe uma mochila nas costas e sai caminhando. A gente não deve se apegar a nada, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa é no céu. É lá que Deus está, é lá onde está o nosso tesouro maior, que é a vida com Deus. Então, é importante que a gente se lembre disso. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Centre tua vida em Deus. Apesar de todas as circunstâncias, a gente firma a nossa vida com Deus. Assim, na história da humanidade, a gente vê muitas coisas que pareciam ser sólidas e inabaláveis e ruíram em algum momento. Grandes impérios, fortes ideologias, sistemas políticos e econômicos caíram, perderam sua força com o tempo. Eu ainda me lembro da queda do Muro de Berlim. Nossa, foi um auge na televisão, não é? Como assim? A gente viu várias vezes para acreditar que aquilo estava acontecendo, não é? Quem poderia imaginar? Era o fim da poderosa União Soviética, era o fim da Guerra Fria. Viu? O mundo está sempre em mudanças. Os movimentos de mudanças acontecem o tempo todo na história da humanidade. Nem sempre é para melhor, mas as mudanças acontecem. Mesmo com tudo isso acontecendo, podemos ter a certeza de uma coisa: Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus permanece. Não muda, ela é eterna também. Isso nos dá segurança, isso nos dá paz. E eu quero concluir a nossa conversa de hoje com a pergunta: como viver nesse tempo? Depois de tudo que a gente conversou, eu vou dar uma dica com um hino do cantor cristão que a gente cantava bastante, né? Vamos ver quem lembra.
O hino diz assim: quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Não é lindo esse hino? Esse é o nosso desafio. Viver hoje, viver durante essa semana, de viver sempre confiando em Deus, confiando no seu Filho Jesus, vivendo pela fé, como a Bíblia nos exorta. Uma ótima semana para você e que Deus o abençoe.